Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Como pode melhorar? Oi, pessoal. Olha aí que carinha conhecida. Hum, tem gente que até no trabalho tá aqui. Olha, que mais é possível. Gente, vamos lá, né? Super, super movimentado meu dia. Deixa eu colocar aqui todo mundo no silencioso, né? Então, super movimentado meu dia, muita coisa acontecendo. Aí saiu agora, né, dessa coisa do fundamento, conversando com entidades, com os Rondelli. Aí a gente vai e emenda outra coisa, e emenda outra coisa. E quando a gente acha que vai dar uma respirada, outra coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E quão mais feliz e grato eu posso ser por tudo isso. E eu não tinha me dado conta, né, que tinha combinado um workshop do interessante ponto de vista com vocês. Aí disse, não, vamos lá fazer esse interessante ponto de vista com as pessoas, né, para que as pessoas elas possam de verdade acessar essa ferramenta tão incrível de Access, essa ferramenta tão expansiva que Access tem, né? E que às vezes a gente acaba não usando. Então, quem já me conhece sabe que eu não sou muito de ficar rodeando, rodeando, rodeando. Não, eu gosto de ir mais direto ao ponto, né? Porque aí a gente já faz tudo o que tem que fazer, né? Enfim, gente, quando vocês quiserem falar qualquer coisa, tá bom? Vocês podem falar. É só levantar a mãozinha ou falar aí no chat, que aí eu vou e autorizo. Eu bloqueio aqui o som de todo mundo, porque às vezes as pessoas deixam ativo sem querer, e aí acaba falando coisas, né, que saem no áudio da gravação. O workshop, ele está sendo gravado, ok? Já tá aí ó, o reczinho, ele está sendo gravado. Eu mexendo, eu descobri que tem como você já iniciar gravando, né, o babado. Então, já deixei gravando e foi isso. Que mais que eu tenho para passar para vocês? Enfim, quando quiserem falar, podem falar. Eu quero convidar todos vocês, nesse momento, para a gente baixar as barreiras. Tem gente que não é de Axis, né? Não, nunca usou nenhuma ferramenta de Axis aqui e que vai pegar também no futuro, né? E não sabe nem o que é baixar as barreiras. Baixar as barreiras é liquefazer, tornar líquido todas as barreiras, todos os julgamentos que você tem, né? Todos os pontos de vista que você tem. Então a gente pede para isso tudo baixar. Como é que eu baixo? Só pedindo, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando todas as barreiras que vocês têm sobre mim, baixando barreiras sobre o Zoom, baixando barreiras sobre a tecnologia, baixando barreiras sobre um workshop gratuito, baixando barreiras sobre um workshop pago, né? Baixando todas as barreiras, né? Baixando barreiras sobre qualquer pessoa que você tenha e que esteja aqui no Zoom, baixando todas as barreiras, baixando todos os julgamentos, pontos de vista fixos, povades que você está evitando ou defendendo a favor ou contra alguma coisa. Tudo que isso aí representa, a gente pode descriar por um Deus leão de vezes, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, ouvades e aléns. Se por um acaso tem alguém que não me conhece, né, que eu acho que deve ter que ouvir umas carinhas novas, estou vendo aqui, não, aqui não, estou vendo. Mas no Instagram, no grupo também chegaram pessoas novas. Eu sou Fernando Ramos. Desde 2018 que eu trabalho com as ferramentas de Axis, né?
como um facilitador de barras, de facelift, de processos corporais. A minha última certificação que eu... Ah, sou CFMW também, que facilita esses temas, esses tópicos do curso Fundamento. A última certificação que eu recebi de Access foi a de praticante de sinfonia, recentemente, né? Vou receber outra certificação em julho, de praticante do abraço do abuso. Vou lá para o Rio de Janeiro fazer esse curso, né? Me tornar praticante dessa técnica também. E é isso. Mas vamos lá falar sobre o interessante ponto de vista. Mas deixa eu começar também fazendo uma pergunta para vocês, né? Quem foi que disse que o seu ponto de vista é interessante? E quem foi que disse que o ponto de vista do outro é interessante? Segura essa pergunta aí. Segura essa pergunta. Quem foi que disse que o meu ponto de vista é interessante? E quem foi que disse que o ponto de vista do outro é interessante? Fica com essa pergunta. A gente teve o primeiro contato com o interessante ponto de vista, pelo menos a maioria das pessoas teve um contato mais profundo com essa ferramenta no curso de barras. Outras nem no curso de barras tiveram no fundamento. E outras tiveram contato através de redes sociais, de alguém falando interessante ponto de vista e não sei o quê, e você foi trazendo aquelas informações. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. A gente foi pegando, colhendo o máximo possível que havia de informações sobre o interessante ponto de vista, mas de verdade mesmo, muita gente acabou não se conectando com a ferramenta. Quando você diz assim, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, você está elegendo, você está elevando o seu ponto de vista a um grau gostoso, bonito, agradável. Afinal, o que é interessante é tudo isso, né? Quando você diz que o ponto de vista da outra pessoa é interessante, você também está elevando o ponto de vista da outra pessoa a um grau, né, diferente do seu. Então, o que que acontece? Sempre nas discussões, sempre nas conversas, as pessoas elas vão dizer, a maioria das pessoas aqui é praticante, então vamos logo lá, né? No meu interessante ponto de vista. E aí eu pergunto a você, cara pálida, quem foi que disse que o seu ponto de vista é interessante? Quem foi que disse? Ah, mas o meu interessante ponto de vista é interessante para mim. Interessante. Então você considera o seu ponto de vista interessante? Que coisa, né? Mas aí às vezes também acontece de, numa discussão, as pessoas acabarem falando o seguinte: interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Geralmente, quando as pessoas elas estão em grupos, né, ou estão, sei lá, discordando sobre alguma coisa, um vai e lança essa máxima. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, hein, Beltrano? Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, tá? Mas no meu interessante ponto de vista não é assim. Então, fica aquela troca de farpas, fica aquela troca de alfinetadas, né? E aí o que que acontece? A ferramenta, ela acaba perdendo a função que ela tem, perdendo a função que ela tem, que é a de conduzir, a de nos convidar para um espaço de mais consciência. Um interessante ponto de vista, gente, é uma coisa bem doida. Eu vou falar agora para vocês, rapidinho, sobre o que é o interessante ponto de vista. É um espaço. Um espaço. O interessante ponto de vista é um espaço. Não é um ponto de vista interessante. É um espaço que você acessa. Eu sempre uso essa, como é que chama?
alegoria, né? Essa comparação do interessante ponto de vista com aquele filme Matrix, que passou nos anos 2000, né? Talvez tenha alguém aqui, acho que tem alguém aqui que não chegou a assistir nenhum dos vídeos do Matrix. Talvez não fosse nem nascido quando o filme passou, ou tivesse nascendo. Você foi? E aí, o que é que acontece? Tem aquela cena icônica de quando Morpheus, o cara que faz o resgate das pessoas que estão ali presas na Matrix, Morpheus vai lá, ele consegue meio que resgatar o Neo e ele leva o Neo para uma sala em branco. E nessa sala em branco, ele vai e oferece, né, duas pílulas, uma vermelha e uma azul. Se ele pegasse a vermelha, eu não sei se é assim, mas se ele pegasse uma pílula, ele ia acessar tudo que ele poderia acessar. Se ele escolhesse a outra pílula, ele ia esquecer de tudo aquilo e ele voltaria a ter a sua vida bem gostosinha, bem confortávelzinha, sabe? Enfim, preso na Matrix. Mas não é sobre as pílulas que eu quero falar com vocês. Não é sobre isso. Sabe essa sala em branco que o Morpheus levou o Neo? Essa sala em branco é tipo o interessante ponto de vista. Tipo, aqui, tá vendo? Eu tô na minha sala, é na sala que eu atendo. Essa sala, ela é toda em branco. Ela é toda em branco. Talvez alguns de vocês, quando foram comprar um apartamento ou uma casa, chegaram lá na sua casa e a casa estava como vazia, né? Na maioria das vezes, os proprietários, eles deixam as casas vazias, as casas em branco, para que quando você chegue lá, você já comece a idealizar como que vai ficar a decoração daquela casa. Porque vamos lá, gente, venhamos e convenhamos. É muito chato viver num local sem nenhum detalhe, não é? Quando a gente entra num apartamento, numa casa vazia, o que que a gente já vai pensando? Nossa, é uma planta aqui, um quadro ali, o sofá dessa cor, e esse móvel combinando com isso. Você começa a decorar todas as coisas, todos como é? Os cômodos, para que a sua vivência ali se torne algo mais agradável. Porque é chato ficar num local em branco. Me disseram assim, Fernando, sua sala é linda, ó, tentando me ganhar, né? Só tá faltando uma coisa aqui, um verde. Só tá faltando um verde aqui. Aí o que foi que eu fiz? Usei a ferramenta aqui para mim, né? Mas daqui a pouco eu chego nisso. Então, o interessante ponto de vista é esse espaço em branco, onde não existem detalhes, não existe nada, não existe ponto de vista nenhum. Em essência, nós somos esse espaço em branco. Em essência, nós não temos pontos de vista sobre nada. A energia pura, né? Pura no sentido de que eu digo assim, daquilo que é nossa, sabe? Não de pura de pureza, a energia pura, a energia autêntica, né? A essência que a gente é, ela não tem ponto de vista sobre nada. Se a gente começa a lidar com energias, né? Manipular energias, o que que acontece? A gente começa a se dar conta que a energia é algo puro, é algo limpo, que não tem bom e mal, não tem certo e errado. O nosso ponto de vista é que vai conduzindo e direcionando aquela energia, né? Por exemplo, se alguém
chega e começa a emanar para você, claro, uma energia de inveja, uma energia de não querer te dar paz, né? Digamos que tem alguém na sua vida que faça isso. Qual é a sua primeira reação? Ou melhor, qual é a primeira reação que nós temos quando nós percebemos que tem alguém com inveja da gente? Porque a gente foi ensinado a fazer isso. A nossa primeira ação é se proteger. Me proteger da inveja que a outra pessoa está tendo contra mim. Porque a energia que ela está mandando para mim pode me derrubar. E tem gente que se para mesmo, tem gente que se lasca, tem gente que se derruba todinho, que fica na lama porque é abatido pela energia de inveja da outra pessoa. É abatido mesmo. Não tem gente que vai lá e faz. Não tem esses locais que fazem trabalhos, né? Para prejudicar o outro. Aí o negócio vai e pega valendo, entendeu? Por quê? Porque a outra pessoa ali concorda, dá poder àquela energia e o resultado acaba sendo criado. Né? O ponto de vista dela cria a realidade dela. Mas se por um acaso a gente percebe uma energia de inveja, uma energia que está sendo emanada contra a gente, se a gente percebe tudo isso e a gente diz assim, que gostoso, estão mandando energia para mim, olha, vou pegar isso e vou transmutar. Eu vou pegar isso e vou transmutar, eu vou usar como combustível nas minhas criações. A gente não faz isso. A gente não faz isso porque a gente tem o ponto de vista, né? Ai, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Porque a gente tem o ponto de vista de que é, a energia do outro é ruim e a gente não pode entrar em contato com ela. Então a gente não usa aquela energia a nosso favor. A gente não cria com ela. A gente não recebe aquela energia. A gente não recebe a inveja do outro, a inveja que o outro tem da gente. A gente não recebe os maus pensamentos que o outro tem para com a gente. A gente não recebe tudo aquilo, a gente não recebe o julgamento que o outro tem da gente. A gente faz o quê? Se protege, cria uma barreira para não receber aquilo, né? E em muitos momentos a gente acaba dando uma escorregada, né? Aí aquela energia vem com tudo para cima da gente, porque a gente alinhou e concordou que sim, ela tem o poder de nos derrubar, né? Então, é sobre isso, um pouco do que a gente vai falar hoje. Porque a energia em si, ela é limpa, ela é pura, ela não tem, sabe, detalhes. Assim como a gente, eu, você, cada um de vocês que estão aqui, a gente tem uma energia, a gente é uma energia que não tem pontos de vista sobre nada. E a gente chegou aqui como uma energia pura, limpa, autêntica. Só que para viver nessa realidade, né, e se tornar e tornar essa vivência aqui, essa encarnação, algo um pouco mais agradável, a gente foi pegando vários pontos de vista que a gente achava bonitinho, que faziam parte já muitas vezes da realidade de outras pessoas, mas porque aquelas pessoas eram autoridade na nossa vida, eram referência na nossa vida, a gente foi vendo tudo aquilo e foi trazendo para a nossa realidade. Então, nossa, minha mãe tinha esse ponto de vista. Nossa, como minha mãe sofreu, ela se fudeu tanto na vida. Ai, eu tenho que ser assim também. Pá, instalei um ponto de vista. Ai, mas meu pai. Isso foi comigo, viu? Ai, mas. Esse agora, né? Ai, mas meu pai trabalhava de domingo a domingo. Ele não tinha nem vida. A vida dele era trabalho, trabalho, trabalho. Instalei um ponto de vista. Isso tudo eu criança, né? Você criança também, né? Ah, mas minha avó dizia isso.
Que homem é tudo igual. Instalei um ponto de vista, né? Então, a gente foi para a escolinha, a professora falou algo, instalei um ponto de vista e fomos instalando um monte de ponto de vista. Sabe quando, aí voltando para esse exemplo do apartamento, quando você compra um apartamento ou compra uma casa que tá tudo vazio, você começa a decorar, né? Aí você acaba tornando uma vivência mais agradável ali com aqueles itens decorativos que você colocou. Mas de repente você vai colocando tanta coisa ali que sua casa ela parece um monturo, sabe? Parece um fuim, como a gente fala aqui. Fica aquela coisa bem brega. É tanta informação, né, na sua casa que é tanta coisa que você acha bonita e que você vai pendurando, vai colocando, não sei o quê. Você perde a noção da realidade, né? E vai enchendo a sua casa de tudo aquilo que você acha bonito. A mesma coisa acontece com a gente, com os pontos de vista. A gente vai instalando o ponto de vista que a gente acha bonito e, de repente, tá a maior bagunça, tá o maior fuim no ser que a gente é, porque a gente instalou um monte de drive errado, um monte de drive malicioso, né? Na vida da gente, coisas que a gente nem usa, mas que tá lá rodando. Tá lá rodando. A gente nem usa, mas tá lá funcionando. E tá criando a realidade que a gente está vivendo, porque seu ponto de vista cria a sua realidade, né? Então, essencialmente, nós somos essa energia em branco, essa ausência de informação, essa ausência de ponto de vista. E é esse espaço em branco que é o interessante ponto de vista. O interessante ponto de vista não parte do princípio de, ai, que interessante que eu tenho esse ponto. Ai, esqueci como é até a ferramenta agora. O interessante ponto de vista não parte desse princípio. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Não é desse espaço que a gente usa a ferramenta. O interessante ponto de vista é de verdade a ausência de ponto de vista. Quando você não tem ponto de vista sobre nada, você está sendo um interessante ponto de vista. A gente foi um interessante ponto de vista quando a gente chegou aqui. A gente era uma energia em branco, um espaço em branco. Depois, como eu disse, a gente começou a se lotar de informações da puta que pariu, né? E foi criando o corpo, o relacionamento, o emprego, o trabalho, tudo que a gente tem na vida, com base nos nossos pontos de vista. É isso aí, Socorro. Você tirou a palavra da minha boca. É uma folha em branco. Você traduziu o que eu estava querendo falar. Isso é uma folha em branco quando chega aqui, né? Mas aí você vai colocando um monte de coisa. De repente, tá a maior bagunça, tá o maior fuim no seu ser, porque você está lotado de ponto de vista. Deixa eu pegar aqui um exemplo. A maioria das pessoas que estão aqui, eu acho, trabalha com essa coisa de energia, de terapia, né? Vocês já repararam que vocês começam a estudar uma coisa que diz uma coisa, depois vocês vão para outra coisa que diz outra, e vocês usam as duas coisas que dizem coisas totalmente assim, ó, e vocês usam as duas. Ou seja, são pontos de vista que muitas vezes nem coadunam, mas você tá lá com eles. E você vai cada vez mais enxertando mais, enxertando mais, enxertando mais, enxertando mais. Aí chega um ponto que a cabeça de vocês fica louca e que vocês começam a não saber em que acreditar. E aí, quando vocês começam nesse espaço de não saber o que acreditar, vocês começam a duvidar das próprias ferramentas que vocês pagaram para ter na vida.
E vocês estão perdidos muitas vezes. É tanto ponto de vista, é tanta informação que você compra e que no final de tudo você não usa nenhum, porque você não muda a sua realidade. O interessante ponto de vista é esse espaço de ausência de ponto de vista. Mas vê o bacana de você não ter pontos de vista sobre nada. É porque o bacana é que quando você não tem ponto de vista sobre absolutamente nada na sua vida, você pode ter todos os pontos de vista. Pode ter todos os pontos de vista. Quando você não tem nenhum ponto de vista, quando tudo para você é um interessante ponto de vista e você não tem nenhum validado, você pode ter todos. E aí, sabe o que é que você vai fazer? Porque nós vivemos numa realidade matrixial que chama. A gente vive nela, né? Não dá para ignorar a bichinha enquanto a gente está aqui. Nesse espaço de não ter nenhum ponto de vista sobre nada, você pode escolher qualquer ponto de vista. Você pode ter qualquer ponto de vista. Então, sabe aquela coisa de viver num incremento de 10 segundos? Nesses 10 segundos, essa ferramenta funciona para mim. Nos próximos 10 segundos, essa ferramenta não está mais funcionando, mas outra funciona. Se continuar funcionando, eu renovo ela. Se não, eu vou para outra. E a mesma coisa a gente pode fazer com os pontos de vista e com as escolhas. Nesses 10 segundos, esse ponto de vista, ele está funcionando para mim. Daqui a 10 segundos pode ser que não funcione mais, aí eu escolho outro. Daqui a 10 segundos eu escolho outro. E daqui a 10 segundos eu escolho outro. E é assim mesmo com as escolhas. Eu não fico refém de um ponto de vista. Quando eu não tenho um ponto de vista, eu posso ter todos. É a mesma coisa da escolha e decisão. Uma live que eu fiz uns dias atrás, uma das últimas lives que eu fiz. Quando você não faz decisão, você pode ter todas as escolhas. A decisão é algo que você achava que era uma escolha, mas que tornou fixo. Então, quando você não tem decisão, você pode ter todas as escolhas. Quando você não tem ponto de vista, você pode ter todos os pontos de vista. Você não fica refém de nada. Tem gente também que acontece o quê? Chega com Access, né? E fica bitolado com as ferramentas de Access. Não enxerga outra coisa. Se impede de receber, porque uma coisa que o ponto de vista fixo faz é impedir o seu receber. Você não recebe nada além daquele ponto de vista, ok? Eu entendo, Access é uma ferramenta fantástica que faz, expande muito a consciência da gente, mas tem coisas legais por aí também, das quais a gente pode receber, das quais a gente pode brincar, né? E explorar. Quando a gente torna Axis um ponto de vista fixo, a gente não recebe de nada. A gente não escolhe nada além daquilo. Só aquilo. Só Axis. Ou só Theta Healing. Ou só Reiki. Ou só auriculoterapia. Ou só... Enfim, a gente não consegue receber. Não consegue receber. O ponto de vista, ele trava o recebimento. Sabe aquela coisa que os cavalos usam? Que eu esqueci o nome, mas que eu lembrei, que eu vou lembrar, peraí.
Negócio que o cavalo bota aqui no olho. E a gente bota no cavalo, inclusive. Antólios. Ou é Antolhos. Não, focinheira é do cachorro. Antolhos. É Antolhos. É isso aqui, ó. Que o cavalo coloca aqui. Ele tá tão fixo naquela visão ali que ele não consegue ver o que tem aqui ao redor dele. Viseira, enfim. É... Antolho, eu acho que é Antolho. Anteolho. A gente fica. O ponto de vista é como esse negócio que tapa também, né? Que os cavalos colocam. Que a gente coloca nos cavalos para ele não olhar para os lados, né? Aí você não recebe o que está do lado, você só recebe o que está na frente. Você limita o seu receber. Você limita as possibilidades de atualizarem-se nas suas vidas. Você limita. É só daqui, não é de lá, entendeu? É diferente de você ter esse ponto de vista aqui que eu vou te dizer, olha. Nesses 10 segundos, você está funcionando para mim. Daqui a 10 segundos, continua funcionando. Ser facilitador, vamos pegar essa coisa de ser facilitador, né? Nesses 10 segundos, funciona para mim ser facilitador de barras. Nos próximos 10 segundos, não está funcionando. Está funcionando outra coisa. Ok, eu vou escolher diferente. Mas, vamos dizer que daqui a 20 segundos, né? 10 mais 10. Está funcionando novamente ser facilitador de barras. Eu vou escolher isso. E qual o ponto de vista que eu tenho sobre ser facilitador de barras ou não ser? Tudo que isso aí representa é o destruir, descriou. Nada bom e mal, pode hipócritas, as nove, curte, garotos, curvados e alins. Então, quando você não tem pontos de vista sobre ser facilitador, não ser facilitador, ser esposa, não ser esposa, ser filha, não ser filha, ser mãe, não ser mãe, quando você não tem pontos de vista sobre, sei lá, ser uma mulher jovem, uma mulher de 60 anos, uma mulher de 50 anos, de 40 anos, quando você não tem ponto de vista sobre nada disso, você não tem obrigação com nada disso. Então você pode escolher qualquer coisa. Ah, eu sou mãe, então eu tenho que estar ali para os meus filhos o tempo inteiro. Seu ponto de vista cria sua realidade. Mas se você não tiver ponto de vista sobre as obrigações de uma mãe, você pode escolher o que você quiser na sua vida. E deixar os seus filhos livres para escolherem o que eles quiserem também. O que eles quiserem também. São infinitas possibilidades, né? O interessante ponto de vista é esse espaço, onde a gente acessa para as infinitas possibilidades. Você só consegue ser o ponto de vista, o interessante ponto de vista, quando você tem vulnerabilidade. Vamos falar sobre vulnerabilidade? Vocês sabem o que é vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, o povo diz assim, vulnerabilidade é você ser vulnerável, né? E é algo muito combatido. Você não pode mostrar suas fragilidades, né? A gente confunde vulnerabilidade com fragilidade. Com fragilidade. A gente acha que se a gente, sei lá, sentir demais, a gente vai ficar frágil, né? A gente vai mostrar os nossos pontos fracos e tudo mais. Quando vulnerabilidade não tem nada a ver com fragilidade. Vulnerabilidade é isso aqui, olha. Você baixar todas as suas barreiras. Estar vulnerável para receber qualquer coisa. Vulnerabilidade é você derreter os seus pontos de vista para receber. Vulnerabilidade é o ato de abrir mão dos pontos de vista. Vulnerabilidade para com o parceiro, para com a parceira, para com o pai, a mãe, para com a irmã, para com todo mundo. Vulnerabilidade para receber do porteiro. Vulnerabilidade para receber
daqueles meninos que vendem coisa ali na praia, camarão ali na praia. Aí chega, às vezes eu vou na praia, eu nem vou comprar. Aí chega, moço, você quer camarão, não sei o quê. Aí eu digo assim, não quero não, não vou comprar o camarão. Na próxima, ele, mas não quer experimentar não? Eu disse, experimentar eu quero, mas na próxima eu compro. Então, qual é, né, a nossa disposição em receber? Vulnerabilidade é essa ação que a gente faz para receber tudo de todos. Pode até ser que aquele menino, quando sai ali da minha mesa, sai dizendo, porra, o cara comeu meu camarão e nem comprou o pratinho. Eu recebi. Eu não tinha ponto de vista sobre por que eu tenho que experimentar, então eu tenho que comprar o camarão dele. Eu não tenho esse ponto de vista. Eu compro se eu quiser. Eu compro se eu quiser, tá? Então, o interessante ponto de vista é esse espaço que permite a gente receber tudo de todos. A vulnerabilidade permite a gente acessar um interessante ponto de vista, baixei as minhas barreiras, eliminei os pontos de vista, interessante ponto de vista. E vê que interessante, porque lá na apostila de barras, na última coisa, o Gary Oden diz assim, interessante ponto de vista é a verdadeira permissão. Permissão que o povo fala, tanto por aí, né? Tá uma moda, né, gente, de falar de permissão aí na internet, de uns tempos para cá. Eu até cheguei a fazer parte de um grupo de permissão. Mas, assim, o que é que eu percebi, sabe, desse monte de gente que fala sobre permissão? Eles usam permissão como sendo uma palavra sinônima de autorização. Permissão e autorização é isso mesmo, sabe? É essa coisa de autorizar que tudo chegue a mim com total facilidade, alegria e glória, por exemplo. Autorizar que as coisas venham até mim, que eu receba, enfim. Desde 1990, né, quando as barras de Axis foram canalizadas, né, até então, o Garoto vem batendo nessa tecla assim, ó, permissão é receber de tudo e de todos. Permissão é receber de tudo e de todos. Há 30 anos. É isso. E você só consegue entrar em permissão quando você é interessante, ponto de vista. Sabe aquela coisa que a gente usa de vez em quando, que eu posto no grupo, ou nos stories, ou já postei no Instagram, que a minha permissão seja maior que a minha consciência? É isso. Que o meu receber seja maior que a minha capacidade de receber. Né? Eu estou pedindo para que aquilo aumente, que aquilo se exponencialize. É uma das frases que eu uso, né, como mantra todos os dias. Essa frase, ela muda alguma coisa na minha vida? Não, não muda. O que muda é a minha disposição em acessar aquele espaço, de permitir que a minha permissão seja maior que a minha consciência. Que é o meu receber seja maior que a minha capacidade de receber. Porque quanto mais eu receber, mais consciência eu terei. Às vezes, a gente tem um nível de consciência. Eu sei como as coisas são. Eu sei, né, de que tudo é quântico, de que tudo é isso, de que eu não tenho que ter ponto de vista, de que eu não posso julgar outra pessoa, que isso influencia ali, né, nos meus caminhos e tudo mais. Eu sei de tudo isso. Mas o nosso receber, ó, tá lá embaixo. Então, que esse receber seja maior que o meu entendimento, que a minha consciência de que eu posso receber mais na vida, de que eu posso ter tudo com facilidade, alegria e glória.
Então, que a minha permissão seja maior que que a minha consciência. E quando eu tiver a minha permissão maior que minha consciência, eu acabo expandindo também a consciência, porque uma coisa vai arrastando a outra, vai puxando a outra, tá? Então, eu queria que ficasse claro aqui para vocês hoje, né? O que é que a Axis quer trazer para a gente? Qual o convite que a Axis quer fazer para a gente quando a gente tem essa ferramenta, né? Quando a gente usa essa ferramenta do interessante ponto de vista. O convite é justamente esse, a gente entrar em permissão e receber. E receber. Interessante. Isso não quer dizer que você não faça esse trava-línguas mental, não, tá? Inclusive, ele é para ser feito mentalmente. Você não tem que falar, não. Você não tem que falar. Tá aqui, eu tô conversando, sei lá, deixa eu ver com quem. Deixa eu ver um comentário aqui. Cadê os comentários? Hum, boa noite. Deixa eu ver. Vamos ler os comentários e aí eu começo, né? Vou pegar um ponto de vista aqui, né? Boa noite, buenas. Saudades. O bom e mal é apenas a mesma energia, né? É isso aí, Jesus. No fundamento, a gente aprende a respirar e receber os pontos de vista e alquimizar. É isso aí, Vivian. É uma folha em branco. Todas as ferramentas que conheço são contribuição. Eu que às vezes não percebo. Vamos lá. Vou pegar esse ponto de vista de Socorro aqui. Eu tenho um ponto de vista fixo, né? De que Axis é a revolução do mundo, né? E que a minha ferramenta vai transformar e tudo mais. Aí, como eu conheço o Socorro, eu sei que Socorro tem o Kim, né? Uma ferramenta lá dos Kins, dos Maia. Aí eu fico, quando ela diz isso para mim, né? Aí eu digo assim, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, Socorro, de que o Kim vai mudar a sua vida, de que o Kim vai transformar a sua realidade. Interessante ponto de vista. Deixa eu ver aqui se alguém trouxe mais um ponto de vista. É libertador escolher a vulnerabilidade. Alguém falou aqui, ó. Viviane, interessante ponto de vista que você acha que ser vulnerável não é ser frágil. Isso, quando acontece, é quando você está alfinetando o outro, você está cutucando o outro. Geralmente, quando você lança numa discussão interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, a pessoa se cala, né? E um sai como ganhador e outro sai como perdedor da conversa. Na maioria das vezes que eu presenciei isso, eu vi dessa maneira, né? Um calando, perdendo, e o outro ganhando, saindo com um interessante ponto de vista. Mas aí eu pergunto, quem foi que disse que o seu ponto de vista é interessante? Né? A ferramenta não é assim. É assim, olha. A gente até fala isso, mas mentalmente. Lembra que disseram aqui, nossa, Fernando, sua sala é linda, mas está faltando um verde. Eu não me lembro quem foi a entidade que falou isso agora, mas eu vou lembrar. Aí essa entidade chegou aqui nas trocas e falou isso, né? Aí naquela hora eu dei uma risadinha assim, né? Aí eu fiz o quê? Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Eu estou amando minha sala. Tudo aqui, ó. Aqui. Pode ser que em algum momento também eu comece a soltar cocô pela boca. Às vezes acontece. Às vezes não, sempre acontece. Né? Às vezes a gente fala umas coisas assim, né? E a gente fica, meu Deus, eu falei isso. Pronto. Às vezes, por exemplo, quando eu me pego dizendo, nossa, mas isso está tão caro, né? Às vezes acontece, né? Assuma. Aí o que é que eu lembro?
Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que tá caro. É assim que usa a ferramenta, gente. Não é cutucando o outro, pegando, sei lá, um arame e passando assim no braço do outro. Não é assim. É mentalmente que você muda o seu drive, né? Você muda o seu HD e deixa ele funcionando de uma maneira mais rápida, melhor, mais ativa. Aí você vem, tá usando o interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Aí você vem e mete barras, e mete-lhe um processo corporal, e mete-lhe outra técnica aí qualquer. Acabou, sim, entendeu? Porque como alguém disse aqui, né? Todas as ferramentas, elas funcionam, elas vão contribuir de alguma maneira. Agora, se você ficar presa num ponto de, numa ferramenta, se você ficar presa num ponto de vista que qualquer ferramenta te passe, eu, eu de verde e amarelo, né? Então, gente, quando você está conversando com alguém, ou está num grupo, ou então sabe quando? Tá naquele almoço de família, aqueles almoços de família que a gente não pode perder por nada no mundo, mas tem que ir, né? Algumas pessoas têm que ir, eu não tenho mais não, eu só vou quando eu quero. Quando vai ser divertido para mim, corpo, então a gente vai, né? Tinha aqui, ó, foi o da Páscoa. É a Páscoa. Minha família alugou uma casa de praia lá em Tamandaré. Vamos dando. Que eles sabem que eu gostava disso, eu gostava muito disso. Muito. Sabe onde é que eu tava na Páscoa? Trocando barras aqui com o povo na sala. Porque não ia ser divertido para mim ir para lá. Foi mais divertido eu vir para cá e trocar barras. Entende? Então, é, quando você tá nesses ambientes assim, em que você escuta algum cocô verbal, você vai lá e diz interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto, que você tem esse ponto de vista. Porque o que é que você faz quando você escuta aquilo e você diz, nossa, que interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Você está não se alinhando, não concordando, não resistindo e não reagindo àquele ponto de vista. Agora, se você escuta, por exemplo, o ponto de vista de que, meu Deus, tá tudo pela hora da morte. Meu Deus, é muita violência, é muita insegurança. Meu Deus, é muito buraco aqui na frente. Olha ali, ó, a água esvaindo e ninguém vem consertar. Às vezes não acontece essas coisas, né? Aí sempre tem alguém que vem falar, puxar esse assunto, aí você entra ali, ó. Não é, rapaz, o imposto da gente que a gente paga, não sei o quê, não é revertido. Quando você faz isso, ou quando você tenta provar que o seu ponto de vista é melhor que o ponto de vista da outra pessoa, você está resistindo a um ponto de vista. Tipo, deixa eu ver, Jussara, Jussara, mulher, eu vou pegar tu, sabe? Eu vou pegar tu. Mas pode ser qualquer outra pessoa. E não foi você. E nem sei se vai ser, né? Mas de repente, tu compra um livro a mim. Vocês sabem que eu vendo livros de artes, né? Eu compro livros, encomendo, enfim. A Jussara compra um livro a mim. E Jussara comprou mesmo a mim, né? Os seres de luz. Por isso que eu peguei tu, Jussara. Tu tá na minha frente agora. Aí, ó, o livro sei lá, vamos botar aí, R$ 150. Aí quando chega um livro desse tamanho, tipo um pau de livro, com aquela folha amarelada de jornal. Aí você fica, porra, R$ 130 num livro.
com folha de jornal, a capa mole, pequeno desse jeito, devia ser um pouco mais caro, devia ser um pouco melhor a qualidade desse livro, não era não? Entende? Então, isso é um ponto de vista. Jussara me traz esse ponto de vista de que, nossa, não valeu, o produto não é de boa qualidade. Aí eu, como um cara que vendi, né, o livro para Jussara, vou dizer assim, mas Jussara, fique com a energia das palavras que está dentro do livro. Não olhe para isso não, mulher. Né? Não releve isso. Você tem que ficar com as palavras, com o conhecimento, com a expansão de consciência. Ora, verdadeiramente, o Sara, você deveria ter ficado com isso mesmo. Entendeu? Com essa expansão. É o meu ponto de vista, tá? Com a expansão do livro e tudo mais. Só que assim, quando eu tento te convencer de um ponto de vista contrário ao seu, para validar o meu, eu estou resistindo e reagindo ao teu ponto de vista. Porque eu, como vendedor, eu poderia simplesmente vender o livro para você, escutar essa sua queixa sobre o livro e dizer, interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista. Percebe? Se eu tento te fazer mudar de ideia, eu estou resistindo ao teu ponto de vista. Aí o que é que eu faço? Aquilo gruda em mim, aquela energia acaba grudando em mim de alguma maneira. Então, é escutar o que o outro pensa, o que o outro escolhe para a vida dele. E ok, é a sua vida. Que interessante que você está escolhendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É sobre isso. Essa é a energia do interessante ponto de vista. Eu sou o interessante ponto de vista? Não, ainda não. Ainda não. Né? Um dia eu chego lá, né? Ou aqui com esse corpo ou com outro, transfigurado, né? Ou em outra dimensão, né? E aí eu venho e ajudo todos vocês, tá bom? Vou dar uma contribuiçãozinha assim para vocês, nem que seja uma vez, tá bom? Como alguém disse aqui, que eu não estou vendo quem é, mas passou uma mensagem rápida. É uma coisa diária, é o todo dia. Não tem jeito, é assim. Como eu posso ser mais consciente hoje? Como eu posso ser mais bondoso comigo? Como eu posso não me julgar hoje? O que você requer para que eu não me julgue hoje? Aquela ferramenta que eu coloquei nos stories dias atrás. Só por hoje eu não me julgo, né? É todo dia. É todo dia. Não para. Não para. E agora que vocês começaram no, nessa coisa de autoconhecimento, fudeu. Isso é pior que crack, minha gente. Não tem volta. Não tem volta. Você pode até dar um pause, entendeu? Mas está lá, entendeu? E quanto mais você avançar, mais loucona você vai ficar, né? Mais loucona você vai ficar e mais distância de você os humanos vão querer. Gente, é assim. E como pode ser mais divertido? Como a gente pode cada vez mais encontrar pessoas que vão compartilhar do mesmo barato que a gente. Nem que seja cada um em um estado, cada um em uma cidade, mas um vai dando força ao outro, um vai trazendo uma contribuição diferente para o outro. E, porra, eu precisava escutar isso, e o que mais é possível, que eu ainda não estou considerando aqui. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Acho que ficou claro aqui, né? Em poucas palavras, em 50 minutos, um pouco dessa coisa que é um interessante ponto de vista. Eu vou deixar
workshop gravado. E assim, se tiver alguém que queira falar alguma coisa, agora é a hora. Não tiver também, eu agradeço, não é isso? E Eu fale, agradecer. Letícia. Você está lindo, maravilhoso, gostoso. Boa noite a todos. E é sobre isso mesmo. O quão mais libertador pode ser louca? Aqui no prédio, as pessoas me olham de banda, né? Lá vem a esquisita, lá vem a louca, que acha que tudo pode vir com leveza, com expansividade. Olha assim, e detalhe, tá? A galera me segue, tem uns que me seguem nas escondidas. Teve gente que até já saiu daqui, viu, Nando? Mudou de emprego e tudo. Aí me segue até hoje. Aí olha assim, oi, tudo bom? Aí você vê mesmo o julgamento, tipo, é esquisita. Tipo assim, faz séculos que eu não te vejo. Eu digo, é porque eu entro e saio. Porque eu vou cuidar da minha vida, né? Eu não tenho tempo para estar cuidando da vida dos outros. Para todo mundo lá olhando. Mas enfim, para resumir a história, o quão mais louca a gente pode ser, né? E ser a gente mesmo, velho, fazer o que a gente quiser, sabe? Falar o que a gente quiser, ser livre, como a gente realmente é, né? E agradecer mais uma vez. Eu gosto muito de você, você sabe disso. Você é um amigo querido e você está maravilhoso. E outra coisa, se alguém aqui, eu percebi que teve gente que começou a abrir a câmera, eu gosto. Apareçam, né? Vamos começar a botar a carinha no sol. Isso! Botar a carinha assim, ó. Adoro. Né? E realmente se libertar do julgamento mesmo. Quero agradecer a todos. Muitos aqui eu conheço. Maria de Jesus, maravilhosa. Socorro. Não sei, Igor, eu acho que eu já vi em algum lugar. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço. Mas, enfim, é isso, Fernando. Eu acho você, assim, sabe? Eu queria dizer isso aqui publicamente, né? Para as pessoas que vão ver depois. Eu venho acompanhando, né, a sua evolução, assim como você também acompanha a minha evolução. Eu acho essa troca muito gostosa, sabe? E eu gosto de sentar e aprender, ou melhor, desaprender, né, as coisas que a gente foi condicionado ao longo de tantos anos. E é só isso mesmo. Eu percebi leveza, chamei minha mãe aí, ó, maravilhosa, gostosa, de querida, bota o look, vamos pro workshop hoje. Eu convidei ela para vir e bora lá criar. Gratidão, querido. Um beijo. Beijo para A todos. Letícia, vocês que não sabem, né? A Letícia, ela foi uma aluna minha, ela foi aluna minha de barras e Com certeza, difícil, minha segunda classe. de Eu, atração magnética, eu acho. Não foi isso? Foi só atração, eu não criei um foi? workshop VIP, querido, um workshop premium, só eu e ele. Ele, que Pronto. rapariga, com toda licença aí, viu? Essa mulher é doida mesmo. Ela, a peste, criou um workshop só eu. Que audácia, né? Sobre isso. Aí, ela é uma inspiração para mim, né? Eu digo assim, que ela tá ali todo dia, ó, falando das coisas dela, né? Deixe ela. Tem uma influência daqui, né? Eu esqueci, deixe ela fazendo as livezinhas dela, né? Então, ela tá ali, ó, todo dia levando, né, consciência para as pessoas. Todo dia ela não cansa. É incansável, é imparável. Ela é uma inspiração para mim, né? Nesse sentido, assim, da constância. Que a bicha é porreta. Eu não tenho isso todo dia, não. Às vezes eu escolho uma coisa, às vezes eu escolho não fazer nada, às vezes eu escolho não quero contato com ninguém, entendeu? E ela tá ali, eu, porra, bicho é o cão mesmo. Gratidão, Letícia. Vivi, pode falar, Vivi, pode tirar do mudo. Menino, Vivi é gostosona toda, né? Vivi arrasasse, vice. Tá mudo, Vivi, ainda. Oi, oi, obrigada, Letícia. Tudo bem, minha gente? Boa noite. Bem, é só realmente assim, falando sobre Fernando. Fernando Oli e todo mundo, boa noite. Eu fiz os primeiros cursos de Axis quando chegou aqui em Pernambuco, né? A Jurássica. E uma das minhas decisões de seguir você, e há muito tempo que eu venho seguindo você, é por esse magnetismo que você tem. Porque você é uma pessoa que tem uma facilidade na fluência, na explicação,
de tudo. E eu falo porque eu sou professora já há quase 30 anos, né? Uma das coisas mais difíceis que tem é facilitar essa comunicação. E sem frescura nenhuma, sendo fodástico do jeito que você né? Um dos motivos pelos quais, né, eu acho interessante a gente sempre, né, eu digo sempre, mas assim, reconhecer quem a gente tem dentro do nosso campo energético, né? Aqui em Recife, por exemplo, aqui em Pernambuco, que a gente possa trocar ideias, que não é necessário a gente sair assim. Isso é um interessante ponto de vista que eu tenho sobre o interessante ponto de vista que eu tenho, mas o que eu queria dizer é isso a você, né? E sim, eu sou gostosa, obrigada. Conforme fundamento, Letícia, eu respiro, inspiro e aceito, porque de fato eu sou uma mulher muito bonita, sou uma mulher que, como dizem muitos, eu me basto. Mas assim, acho que Fernando também se basta, e esse se bastar e ser cada vez mais louca e viver na vulnerabilidade é realmente algo que muita gente não compreende, porque tem que encaixar, né? E esse encaixe é bem difícil para quem não se compreende fora da caixa. E a cada dia a gente vai melhorando, né? Porque a gente tem dias. Então, eu vou dizer uma coisa que já disseram sobre mim, Fernando. Eu acho que você também é assim, né? Tenho uma amiga minha, inclusive psicoterapeuta, diz assim, Vivi, ou Flavinha, como me chamavam, felicidade é seu estado de ser. E eu acho isso, que você tem uma felicidade no estado de ser, você é extremamente magnetizador, e que você, na sua simplicidade, que é o mais importante, consegue passar as coisas com muita alegria, facilidade e glória. Muito Mulher, obrigada. E em breve estarei que com bom. você, fazendo os workshops todos. Hã? Beijo, beijo, gente. Uma Hã? cervejinha, uma cervejinha, Ó, muito em breve estarei com você fazendo as minhas as trocas renovações. de sábado aqui. As trocas de barras. Sim, sim, as trocas de barras e também é, alguns cursos para renovar, né? Porque eu tenho fundamento, não sei o quê. Então, questão das renovações. Deixa eu te dizer, Viviana, e todas vocês, o que é que aconteceu comigo? Eu me tornei facilitador de barras em setembro de 2018. E aí, eu me julgava muito. Eu me chicoteava demais. E eu tinha um ponto de vista sobre mim de que eu era burro, de que eu não sabia falar, de que eu tinha muito vício de linguagem. Eu tinha um ponto de vista, né, de que eu não saberia responder se chegasse alguém mais estudado, inteligente para falar comigo, né? Eu sou muito esquecido. Então, às vezes eu tô conversando aqui, pô, tô tentando seguir uma linha. Aí de repente dá um negócio na minha cabeça e eu vou para Nárnia. Esse é esquecido não, viu? Bem-vindo E ao eu time. exatamente. Aí eu começo a falar de outra coisa que não tem nada a ver. E eu Sim, ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer um curso como é que eu vou conduzir um curso desse tipo, sabe? Sim, eu tenho que fazer um curso de retórica, de oratória e não sei o quê. Eu tenho que me preparar. Rapaz, quando eu descobri que tudo isso, na verdade, era a minha maior potência, pois é. entendeu? Que não tinha nada de errado comigo. Isso é tão libertador. Então, o que é que você tem o ponto de vista de, não você todas, né? E todos. O que é que vocês têm o ponto de vista? Quais são os pontos de vista que vocês têm sobre o jeito que vocês são, né? Que está contraindo a realidade de vocês. É o ponto de vista que você tem sobre você que contrai a sua realidade. Pois é. E se tudo isso que a gente acha que é uma grande dificuldade, um grande defeito, ou uma nossa maior potência, foi uma grande habilidade.
e que a gente não está reconhecendo, né? Que presente não ter pontos de vista sobre quem a gente é, isso pode ser para a gente. Pois é, Fernando, e outra coisa, o fato de você não, assim, os padrões que colocam, né, os rótulos e padrões, você tem que ser assim, você tem que colocar uma aula assim, você tem que facilitar assim, facilitar, já vem da palavra facilidade. Essa facilidade está dentro de você, é uma sabedoria ancestral, é uma sabedoria acástica, né, porque eu trabalho com esses acásticos também, então, é uma coisa sua, tirada ali de uma bibliotecazinha, tirado do teu ponto de vista interessante ou não, mas que a sociedade, ela impõe muitos julgamentos e a gente acaba tentando se encaixar. Eu falo isso porque são 53 anos tentando sair dos julgamentos quando eu cheguei neste plano que eu acho que eu bati com a cabeça e cheguei, enfim. E o fato é que você, no final de tudo, você pode observar, perceba, né, perceba, se você quiser, se faz sentido. No final de tudo, você pode até não. O receio de ser facilitador, entre aspas, que você teve, pode ter sido justamente por todos esses rótulos e prerrogativas que se fazem necessário para aprender papá. Agora, eu vou te falar uma coisa. A aula tem que ser fodástica, tem que ser orgástica. Se não for, você não prende ninguém, certo? E aí, a coisa melhor que você tem está na sua essência. Então, você é uma pessoa, e tem muitos outros seres que estão aqui, e que pode até sair, digamos, ele está saindo do tema. Já cansei de ouvir isso, seja bem-vindo. Está saindo do tema. O tema é esse, está saindo do tema. Certo, você não está saindo do tema, você está ampliando a consciência sobre esse tema. E aí você depois arremata e você chega ali, entrega o que é para ser entregue, conforme a energia e a frequência vibracional de todo mundo que está ali. É isso. Pois é. Quando você sacou, aí você foi-se embora de lanchou. Tu não Eu sabe. poderia ser facilitadora de Axis, mas eu não quero ser. Então, tem os cursos que eu não quis ser, né? Porque eu já vivo em sala de aula, tal, então a escolha é minha. Eu quero apenas, eu trabalho Vivi. apenas com questão de praticar. E você não Então, sabe, isso vai para todo mundo, né? Isso que eu vou falar. Enquanto eu estava nesse julgamento e nesse ponto de vista, né, que eu tinha sobre mim, eu não conseguia criar uma realidade de facilidade, sim, entendeu? Naquilo que eu estava me propondo a fazer. Eu não conseguia porque eu tinha tanto ponto de vista de que eu era burro. Na verdade, eu escutava muita gente dizer isso quando eu era criança, entendeu? Então aquilo ficou. Então que eu era burro. Cara, eu tinha tanto medo de pegar uma pessoa, tipo um médico, e não é que eu peguei. pega. Quando eu fui Porque, na conhecer, verdade, a sua energia vai puxar o que for mais desafiador. E pega e você dá conta. mira, quando eu fui pegar, quando eu peguei essa médica, deixa eu ver se ela, tá não. Ela que alguém conhece, foi Jussara, outra Jussara, que mora em São Paulo também, Jussara. Menina, eu fui assim, ó, pro curso com ela. E baixando minhas barreiras, olha, e vocês não sabem que ela fez o caminho inverso. Geralmente as pessoas conhecem barras, né? Aí, ó, que delícia, que maravilha. Face, processo corporal, sei o quê. Não, ela não. Ela fez primeiro o facelift, Sim, o entendeu? facelift é mais difícil, né? Que é um curso que é tipo para quem já tem um caminho ali, né? Na maioria das vezes. Mas qualquer pessoa pode receber o facelift, mesmo sem as barras. Aí ela veio primeiro pro face. Aí eu nunca peguei uma aluna sem barras no face, ainda mais Pois é. médica, tão E agora, estudada, né? oncologista, olha. Menina, quando eu cheguei lá, que o curso acabou, ela disse: eu amei o curso de barras. Eu vou fazer na próxima semana. Um outro que já estava marcado. Eu fiquei, Jesus crazy! O Pois segundo é. caso foi no curso de Letícia. O curso que Letícia fez comigo de barras, mulher, de um professor de física quântica, pesquisador de mecânica quântica na USP de São Paulo. Maravilhoso. Até hoje ele Paulo, acompanha eu e Fernando. Paulo, Pois é.
Aí Tudo veja aquilo que eu só, trazia, uma linguagem mais holística, ele vinha e trazia uma linguagem bem científica para aquilo. categórico, né? Haja teoria, né? É, mas assim, tudo aquilo que eu falava numa linguagem mais holística, ele vinha aí com uma linguagem científica explicando aquilo. Porra, enfim, um cara super estudado e eu ali, entendeu? Então, aquele ponto de vista já não estava mais fazendo mais efeito no curso de Letícia, mas no da de Jussara eu ainda fui meio trêmulo. Eu tinha muito ponto de vista. Meu Deus, se alguém chegar e fizer uma pergunta para mim, eu não souber responder. Então, gente, tudo que isso representa na vida de vocês também, destrói, descria, certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as nove, curte, garoto, povados e além. Tudo que vocês acham sobre vocês, todo o relacionamento que vocês têm sobre vocês com vocês, vão destruir e descriar. Pode pop, né? Toda Pois é. vergonha, pseudo-vergonha que você tem de falar, bloqueio de aparecer, isso é tudo uma mentira. Mentira. Mônica Maria, fala aí. Beijo, Fernando. Não tô te ouvindo, Mônica. Tô te ouvindo, não, tá mudo. Tira o fone pra ver. E agora? Agora sim, acho que é o fone que não tá legal. Ó, assim, o que eu tenho para falar aqui é agradecer, né? Primeiramente, né? Eu acho que Fernando é das pessoas que eu tenho um relacionamento assim de access, né? Primeiramente, falando do access, é uma pessoa muito que sempre me recebe, né? Com muito, é muito acolhedor, né? Na primeira vez que eu conheci Fernando, que foi em outro local, ele me deu logo um, né? Lá vai eu com as situações, com as coisas da minha vida. Tava eu e minha filha Letícia, né? Lá em outro espaço de troca de barras. E ele chegou assim já no finalzinho e tipo, né? Aí "Hum?", né? Naquela época eu não conhecia o interessante ponto de vista. Mas enfim, eu fui recebendo essas informações e depois encontrei com ele em outro espaço. E tudo que ele sempre me falou e que me fala até hoje, o que faz sentido para mim, né, que a gente também tem que fazer essas avaliações assim o que faz sentido para você, a gente absorve. Mas ele foi uma puta contribuição na minha vida nesse momento do Access, né? Naquela época, eu como minha filha, a gente estava começando no Access também, e foi assim enriquecedor. E até hoje, né, nas nossas trocas, nos nossos encontros, eu hoje assim, em termos de Recife, eu sempre escolho ele para fazer os meus cursos, né? Deixa eu aqui acender a luz aqui. Espera aí um pouquinho só, gente. E ele é uma baita contribuição de diversas formas, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer, né? Sempre quando eu atualizo algumas coisas de cursos, assim, eu faço com ele, porque eu gosto do método dele, o carinho dele, a atenção às palavras, como ele ensina a gente, como ele passa as informações para a gente, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, é puta contribuição mesmo, potência total, uma pessoa maravilhosa. Eu digo sempre que ele é o meu faraó, de algumas vidas aí passadas, mas eu digo assim, ele é sempre meu faraó, né? E sou muito grata por todo esse carinho. Muita coisa se transformou diante daquelas, logo de início que você me falou que eu precisava ouvir, que a gente fala, mas a gente precisa saber ouvir, né? A gente escuta, né? A gente precisa saber escutar também e perceber e receber e se abrir para receber, como você falou, as críticas, né? Tudo que vier. E dali É a tudo gente combustível, transformar né? e transmutar em tudo que há de melhor e mais contributivo para a vida da gente. E eu hoje estou assim, cada dia mais leve, mais tranquila, mais vulnerável e sendo eu cada dia mais. Então, eu só tenho a agradecer.
Ah, a Juliana tá por aqui, é? Então, gratidão, Mônica, Letícia, Vivi, Juliana, por abre você a falar, câmera, por falar gata. da vida. Aparece. Manda. Ô, Fernando, taca Oi, fogo no rabo de Juliana aí pra Juliana botar a cara no sol. Cadê você, gostosa? Que me deu um depoimento babadeira lá no meu Instagram. Linda. Bote a carinha aí pra eu lhe ver, bote. acho que ela não quer. Mas enfim, né? Gratidão a todos vocês, tá bom? Olha aí, apareceu. Cadê? E hoje, inclusive hoje, você já me deu outra chapuletada aí também, né? Porque assim, Claro. foi Letícia, é Letícia e Ju é você, né? E bruxona. hoje você, né? Eu tenho uma resistência em aparecer, bebê, em Então é fazer isso. live. Depois de anos-luz, mas também tudo tem seu tempo, né? Eu fiz uma live com Letícia, né? Sobre mãe, né? Mãe e filha. Mas, cara, assim, eu tenho uma resistência em aparecer e também quando eu apareço eu faço sucesso, né? O que se requer para eu, né? Destruir, descriar essa porra. Deslanchar. Total O que mais é facilidade, possível. alegria e glória. E interessante ponto de vista. Ah, a Juliana aí tomando. O que é isso, Juliana, que você tá tomando? Uma coquinha, é? Suco? Juliana é um babado. Ó, sei não, viu? Ela é. Pronto. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. A gravação eu vou colocar amanhã. Tem que baixar, né, o Zoom. Depois eu coloco. Vamos E é fazer isso. nossa foto, né, querido? Para você postar lindamente. Com muita Vamos. elegância. Já estava esquecendo, já estava esquecendo. É, Como mas, sempre, querido, super fogo é imenso, eu divertido. não vou deixar você esquecer. Como Ô, sempre, pessoal, quem super quiser aí divertido. abrir a câmera pra gente tirar uma foto linda, super gold, assim, super foda, pra Fernando postar, gente. Eu acho chique. Gratidão a todos vocês. Mônica, você estava por aqui, Mônica? Marinho, Prazer, Letícia. Ju, foi bom te ver de novo. Saudades. irei. Pronto. É isso, gente. Boa noite. Um beijo para vocês e vamos ser um interessante ponto de vista. A ausência de pontos de vista. Sim, Sabe aquela sempre. pessoa que você mais lhe incomoda? Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista sobre essa pessoa. Interessante ponto de É, vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa pessoa. Tem gente que a gente só em falar, só escutar a voz, já. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre a voz dessa pessoa. E é isso, que mais é possível. Grande beijo para vocês e Dia fica toda ligado hora. que a qualquer momento a gente brinca mais.